Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o julgamento. Antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero lembrar que todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas o culto de oração. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Quem sabe você precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Na quarta-feira à tarde, nós temos às 15 horas a tarde da bênção. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração. No domingo, nós temos em dois horários. Às 9 horas da manhã, que é o culto de ensino da Palavra de Deus, e às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, como eu já anunciei, eu quero estar falando aqui sobre o julgamento de Deus sobre todas as coisas. Deus, o Eterno, Ele fará um julgamento. Aliás, o Evangelho, ele anuncia como nós evitarmos esse julgamento, porque julgamento, na verdade, ou melhor dizendo, o julgamento é inevitável. O julgamento é para condenação ou absolvição. E o julgamento que propõe, que o Evangelho anuncia, é para salvar, ter os seus delitos perdoados ou receber as sanções das quais as leis imprime, exige em toda a legislação. E eu quero ler um texto que Paulo, ele que era um apóstolo, ele estava pregando em uma cidade que não era judia, e ele falou sobre este eminente julgamento que Deus vai submeter toda a humanidade, até mesmo os seres angelicais, porque o mundo está numa desordem e as coisas não vão ficar para sempre desta maneira. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 22, isso aqui fala do que o apóstolo Paulo falou sobre esse estado de coisa que eu e você temos presenciado e como Deus vai fazer com que as coisas andem dentro de uma cadência. Ouça bem, veja melhor o que diz. A partir do verso 22 do capítulo 17 Atos. Então Paulo, levantando-se no meio do aeroporto, e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte da imaginação do homem.
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, testifica aos homens todos em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse varão aqui fala que é o Senhor Jesus. Então, esse texto que eu acabo de ler, seria muito importante você que está me assistindo ler assim, mais pontuadamente, e fazer uma análise do que o apóstolo Paulo está falando sobre este eminente julgamento, aonde Deus vai julgar os atos dos homens. E este texto que nós lemos aqui fala que Paulo estava fazendo uma viagem missionária. E ele observando isso aqui, na capital da Grécia, Atenas. E ele viu lá santuário para o deus A, o deus B, tantos deuses. E ele viu naquele lugar um santuário escrito assim, ao Deus desconhecido. Por que estas pessoas tiveram essa atitude? Porque eles tinham tantos deuses, deuses para parar a tempestade, Deus para fazer chover, Deus para mandar o sol, Deus para a fertilização, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para a prosperidade. Mas eles ofereciam o seu sacrifício e eles entenderam. Bom, pode ser que haja um outro Deus que nós não conhecemos e nós queremos agradá-lo, porque quem sabe nós estamos fazendo para tantos deuses e não chegamos no Deus que é o Deus dessa terra, o Deus que protege, o Deus que faz isso, faz aquilo. Então eles criaram um altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo vê isto, ele diz assim, justamente, eu vejo tanto que vocês são religiosos, que vocês buscam, e é justamente esse Deus desconhecido que eu quero vos anunciar. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz assim, eu quero falar deste Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele estava dizendo, olha, esse Deus que eu quero vos anunciar, ele não cabe dentro de um caixote, dentro de um santuário. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim, não fique imaginando que este Deus, ele é um Deus de prata. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, é semelhante à prata, ou à pedra, ou ao trabalho da imaginação humana. Ele estava dizendo, esse Deus é que fez, ele que faz, ele que é o Todo-Poderoso. Não é um Deus de pedra, de prata, que você mesmo que fez. Ao contrário, ele que nos fez, somos geração dele. E ele vai dizer que tudo foi feito. E Deus fez, por meio de um homem, ele fez toda a geração humana. Ele estava falando de Adão e Eva, os primeiros pais, que viemos a existir. E através de um homem, ele fará julgamento de toda a raça humana. E ele diz assim, olha, porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem, varão aqui, um homem, e ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então esse julgamento virá através do nosso Senhor e Salvador Jesus. E esse julgamento, ele vai, nós estamos caminhando para esse julgamento. Esse julgamento, ele vai condenar ou absorver. Então, nós não sabemos se será no fim do ano ou no início do ano. Nós não sabemos se é neste século ou em outro século, mas assim como as profecias acerca
da qual eu estou falando que vai julgar, aconteceram, né? Porque a palavra de Deus, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele falou que ele ia nascer da maneira, da forma, tudo aconteceu literalmente. Se esses fatos aconteceram acerca de Jesus, sobre a sua vinda aqui, a sua morte, a sua vivência, as suas mensagens, agora por que não acreditar que através deste que é o justo juízo, Jesus Cristo, nós também precisamos de crer e devemos crer. Isso também precisamos de entender o seguinte, que às vezes a pessoa pode dizer assim, eu não acredito, eu não aceito. É a mesma coisa das instâncias de julgamento que existe no nosso país. A pessoa pode dizer assim, eu não acredito que existe um tribunal lá em Curitiba aonde vai julgar a corrupção da Lava Jato. Ora, acreditando ou não acreditando, o fato da pessoa não acreditar, os tribunais existem. Eu não acredito que existe o Supremo Tribunal de Justiça. Querendo ou acreditando ou não acreditando, ele existe. Então, contra fato, não há argumento. Então, as pessoas vão assim, eu não acredito que Deus vai julgar os atos dos homens. Acreditando ou não, isso vai acontecer. Jesus diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Paulo, ao escrever sobre isso, assim, diz assim, aquele que está em Cristo, né, já não existe condenação para aquele que está em Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele submeteu ao julgamento, né? Por minha causa e por sua causa, que é o nosso pecado que levou Cristo. Então ele assumiu a nossa culpa. Mas aquela pessoa que rejeita o governo de Cristo, de fazer aliança com ele vai passar pelo tribunal para a condenação. Mas aquele que fizer aliança com Jesus, ou melhor, com Deus, por meio de Jesus, ele receberá a absolvição e a premiação de aceitar o plano divino de Deus. Portanto, eu estou aqui para te dizer que existe um julgamento, e essas coisas que andam erradas, essas coisas que estão fora da cadência, tudo Deus vai colocar em ordem após esse julgamento, porque Deus é justo e julga todas as causas. Você que está me assistindo precisa de ver as Sagradas Escrituras que fala sobre todas essas mazelas, essas injustiças, essas coisas que acontecem. Há um julgamento. Por isso que eu quero encerrar lendo aqui. Portanto, estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem, e que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre dos mortos. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos livres da condenação. Nós seremos absorvidos de todos os nossos erros ao reconhecer o nosso pecado e pedir o perdão em Cristo Jesus. Com essas palavras eu quero orar, desafiar a você. Todos nós somos pecadores, todos nós, a Bíblia diz que somos, temos delitos diante de Deus por causa do nosso pecado, mas Ele enviou o Seu Filho para nos perdoar e nos dar esse alívio, essa absorvição em Cristo Jesus. Se você desejar, você pode alcançar essa graça. Bendito Deus e Pai, eu oro a Ti por cada um destes que pararam esses instantes para nos assistir. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor leva-os a meditar na Tua palavra e que o Senhor possa levá-los a reconhecer Cristo como aquele que é o advogado e que absorve da condenação. Eu oro a Ti em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final e eu aguardo você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.